Atrás de muros altíssimos e cercas de arame farpado, algumas das prisões mais temidas do planeta impõem castigos tão cruéis que colocam à prova os limites do sofrimento humano. Essas prisões não são apenas instituições penais, são pesadelos projetados para destruir o espírito humano. Prepare-se, porque vamos te levar por uma viagem através das 20 prisões mais brutais do mundo e suas punições aterrorizantes. Número 1. ADX Florence, Estados Unidos. Seja bem-vindo à ADX Florence, a prisão mais segura dos Estados Unidos, e também uma das mais temidas. Conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, essa supermáxima foi inaugurada em 1994 para abrigar os criminosos mais perigosos do país. Mas não é apenas o arame farpado nem os muros reforçados que fazem desse lugar um símbolo de terror. É o isolamento psicológico extremo que os detentos enfrentam. Pense em viver trancado em uma cela à prova de som durante 23 horas por dia, sem qualquer contato humano, sem conversa, sem luz do sol, sem alívio. Em alguns casos, detentos precisam ser alimentados à força, apenas para manterem-se vivos. Esse tipo de reclusão empurra até mesmo as mentes mais fortes para o limite, provocando depressão, paranoia e alucinações. Críticos afirmam que o que ocorre ali ultrapassa os limites da dignidade humana. É tortura psicológica, pura e simples. Como é sobreviver dentro dessa fortaleza de solidão? E por que muitos dizem que viver ali é pior do que morrer? Número 2. Prisão de la Santé, França. A prisão de la Santé, localizada em Paris, é onde o passado e o horror caminham lado a lado. Fundada em 1867, ela já foi palco de execuções públicas com guilhotina, atraindo multidões para assistir à morte nos pátios do presídio. Mesmo depois que a guilhotina foi aposentada, o sofrimento continuou. Hoje, cerca de 2.000 pessoas cumprem pena ali, entre elas, criminosos perigosos e presos políticos. A vida dentro da prisão é marcada por superlotação extrema e condições degradantes. Detentos são amontoados em celas minúsculas e sujas, onde o cheiro da decomposição e do desespero parece nunca sair. O impacto psicológico é devastador. La Santé tem uma das taxas de suicídio mais altas do sistema penitenciário francês. Apesar das tentativas de reforma e de um fechamento temporário para obras em 2014, pouca coisa mudou. Denúncias de abusos e negligência continuam a surgir com frequência. Atrás das muralhas de pedra dessa prisão infame, o sofrimento permanece inabalável. Número 3. Prisão de Evin, Irã. A prisão de Evin, no Irã, é sinônimo de medo e repressão. Ao contrário de muitos presídios que enfrentam problemas como superlotação, Evin é conhecida pelas torturas extremas infligidas aos presos. Muitas vezes sem justificativa clara, apenas como ferramenta de intimidação. Fundada em 1972, ainda sob o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, ela se tornou ainda mais temida após a Revolução Islâmica de 1979, quando o novo governo intensificou sua repressão a qualquer forma de dissidência. Relatos de ex-prisioneiros falam de espancamentos constantes, confinamento solitário, simulações de execução e abusos psicológicos pesados. Direitos legais são frequentemente ignorados. Muitos não têm acesso a julgamento justo ou representação legal. Um dos episódios mais brutais foi o massacre de 1988, quando milhares de prisioneiros políticos foram executados em questão de semanas. O caso da jornalista Zahra Kazemi, que morreu após ser torturada em Evin, gerou indignação internacional. Assim como a prisão recorrente da advogada de direitos humanos Nasrin Sotoudeh, que se tornou símbolo da resistência feminina no Irã. Casos como esses colocaram Evin no centro da atenção mundial, fazendo com que o país enfrentasse sanções e severas críticas por violações sistemáticas aos direitos humanos. Número 4. Prisão de Tadmor. Síria Tadmor, localizada no meio do deserto sírio, começou como um quartel militar construído por autoridades francesas nos anos 30. Mais tarde foi transformada em prisão e se tornaria um dos maiores símbolos de repressão política dos regimes de Hafez al-Assad e depois de seu filho Bashar al-Assad. Em 27 de junho de 1980, cerca de 1.000 presos foram executados ali em represália a um atentado fracassado contra o presidente Hafez. O massacre marcou para sempre a imagem de Tadmor como um lugar de terror absoluto.
Os métodos de tortura eram sistemáticos e cruéis. Choques elétricos, espancamentos, posições forçadas que causavam dor extrema. Os detentos viviam em condições desumanas, com superlotação, má alimentação, falta de cuidados médicos e total ausência de higiene. O escritor palestino Salam Kawakib, que passou 2 anos em Tadmor, descreveu o local como o pior lugar do mundo, afirmando que ali não existia dignidade humana, apenas medo e desespero. A prisão foi fechada em 2001, reaberta em 2011 e finalmente destruída pelo grupo Estado Islâmico em 2015. Número 5. Prisão de Pitești, Romênia. A prisão de Pitești, na Romênia, ficou conhecida mundialmente por sua brutalidade, especialmente entre o fim dos anos 40 e início dos 50, durante o regime comunista. Inicialmente criada para prender opositores políticos, ela se transformou no epicentro de um experimento perverso de reeducação forçada, cujo objetivo era converter estudantes, religiosos e intelectuais anticomunistas através da tortura. As práticas incluíam choques elétricos, espancamentos incessantes, trabalho forçado e confinamento em condições subhumanas. Mas o mais chocante era o chamado Programa de Reeducação, liderado por um ex-preso chamado Eugen Turcanu, que se transformou em torturador. Os detentos eram obrigados a agredir seus colegas, denunciar seus próprios valores e participar de sessões de humilhação coletiva. Tudo isso como forma de reconstruir suas ideologias em favor do regime. Esse período de horrores durou de 1949 até 1951. Quando os detalhes do que ocorreu vieram à tona, o escândalo gerou revolta dentro e fora do país. Algumas figuras-chave, como Turcanu, foram julgadas e executadas, mas as cicatrizes psicológicas deixadas nos sobreviventes jamais foram apagadas. A existência de lugares como Pitești nos obriga a refletir. Até que ponto o sofrimento pode ser justificado como punição? Número 6. Prisão de Qincheng, China. Na prisão de Qincheng, na China, a desumanização começa logo na chegada. Os detentos perdem seus nomes e recebem apenas um número de 4 dígitos. Os 2 primeiros indicam o ano de entrada. Os 2 últimos, a ordem de chegada. Uma vida inteira reduzida a uma estatística. As condições são friamente calculadas. A quantidade de comida, o tempo de banho e até o direito de se exercitar variam conforme o crime cometido e o comportamento observado. Tomar banho, por exemplo, é um privilégio raro, permitido no máximo 1 vez por semana. À noite, os presos dormem sob vigilância constante, com as mãos visíveis fora das cobertas. Não há execuções ali, mas o castigo é contínuo. Trabalho forçado, controle rígido, silêncio absoluto. O objetivo declarado é a reforma para reintegrar os detentos à sociedade. Mas essa promessa parece distante diante da rotina impiedosa de vigilância e repressão. Nomes notórios como Kang Sheng e Xu Zhe passaram por Qincheng e enfrentaram os mesmos rigores que qualquer outro prisioneiro. Número 7. Prisão de Black Dolphin, Rússia. A prisão Black Dolphin, na Rússia, é famosa por suas medidas extremas de controle. Localizada perto da fronteira com o Cazaquistão, ela abriga os criminosos mais perigosos do país, incluindo terroristas, canibais e assassinos em série. Todos cumprem prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade. Dentro da prisão, os detentos são obrigados a permanecer em pé por até 16 horas por dia. Sentar ou descansar é estritamente proibido. Durante qualquer movimentação fora da cela, os presos são vendados para que não consigam memorizar o layout do prédio e, assim, evitar possíveis fugas. Cada prisioneiro tem direito a apenas 90 minutos de exercício diário, momento em que suas celas são vasculhadas em busca de contrabando. Fora isso, estão confinados em celas pequenas, onde o único contato com o mundo exterior se dá através de jornais, rádios e livros permitidos pela administração. As refeições são compostas principalmente por sopa azeda, servida 4 vezes ao dia. Guardas circulam a cada 15 minutos, e os presos são obrigados a responder sempre com um sonoro "Sim, senhor". Tudo é voltado para a disciplina absoluta, sob um regime de controle total. Número 8. Ilha de Rikers, Estados Unidos. Rikers Island, em Nova York, tornou-se sinônimo de abusos e negligência. Embora tecnicamente funcione como uma cadeia para detentos em espera de julgamento, ou com penas curtas, sua fama é tão negativa
que muitos clamam por seu fechamento definitivo. Uma das práticas mais criticadas é a revista íntima obrigatória, mesmo para pessoas detidas por infrações leves. Além disso, adolescentes são frequentemente usados como fiscais ou agressores, estimulados por guardas a impor a ordem dentro da prisão através da violência. Relatos mostram o uso contínuo de força excessiva, isolamento, espancamentos e até agressões entre os próprios presos, muitas vezes com o consentimento tácito dos agentes penitenciários. A estrutura da prisão e sua cultura punitiva contribuíram para diversas mortes, levando a processos judiciais contra o Estado de Nova York. Em meio à crescente pressão por reformas no sistema de justiça criminal, Rikers se tornou um símbolo de tudo que precisa ser transformado. Número 9. Prisão de Pollsmoor, África do Sul. A prisão de Pollsmoor, na cidade do Cabo, é um verdadeiro campo de batalha dominado por gangues. Projetada para comportar cerca de 4.000 detentos, ela atualmente abriga mais de 7.000, com a população oscilando diariamente. A superlotação tornou-se um perigo constante. As celas, conhecidas como bungalôs, chegam a abrigar 40 homens em beliches triplos. A ventilação é precária, os cuidados médicos são insuficientes e doenças contagiosas, como tuberculose, se espalham rapidamente. A vida ali é ditada por hierarquias criminosas, onde gangues decidem quem vive e quem morre. Os guardas, muitas vezes em número insuficiente, também se tornam alvos dos confrontos. Rebeliões e ataques são frequentes. Apesar de ter sido o local onde Nelson Mandela ficou preso por um período, Pollsmoor é hoje um símbolo do colapso do sistema carcerário sul-africano. Organizações de direitos humanos seguem denunciando as péssimas condições e exigindo medidas urgentes para reverter esse cenário desumano. Número 10. Prisão de Kamiti, Quênia. No coração de Nairobi, a prisão de segurança máxima de Kamiti é um lembrete brutal dos extremos do sistema penal queniano. Fundada em 1955, ela já foi usada como centro de detenção para prisioneiros políticos, especialmente nos anos 80 e 90. Hoje, a prisão é conhecida por suas condições degradantes, que provocaram surtos mortais de doenças como cólera, como o que matou pelo menos 8 presos em 2009. Embora tenha sido projetada para abrigar 1.400 detentos, a população ultrapassa o dobro disso, tornando o ambiente sufocante. Os internos enfrentam espancamentos regulares, abusos e negligência médica. A comida é escassa e de má qualidade, e o acesso a cuidados básicos é extremamente limitado. Mesmo após reformas iniciadas pelo governo em 2002, o sofrimento persiste. Kamiti é mais do que uma prisão. É um reflexo sombrio de como o abandono e a violência institucionalizada podem apagar qualquer traço de dignidade humana. Número 11. Prisão de San Quentin, Estados Unidos. Localizada na Califórnia, San Quentin é a penitenciária mais antiga do estado, inaugurada em 1852. Ela também abriga o maior corredor da morte masculino dos Estados Unidos. Entre seus prisioneiros mais notórios estiveram figuras como Edward Bunker, o escritor e criminoso que inspirou diversos filmes. Apesar de sua fama, San Quentin carrega uma herança sombria. Muitas de suas estruturas são antigas, insalubres e em estado de abandono, colocando em risco a saúde dos detentos. O ambiente é marcado por um alto índice de violência, tanto entre presos quanto por parte dos agentes penitenciários. Gangues atuam com força dentro das instalações, promovendo disputas que frequentemente terminam em mortes. Há relatos frequentes de isolamento prolongado, tortura e agressões físicas como forma de controle. Os métodos duros utilizados pelos guardas geraram indignação e críticas tanto da sociedade civil quanto da mídia. O impacto cultural de San Quentin é tão grande que já foi retratada em inúmeros filmes, documentários, séries e livros. Mas por trás das câmeras a realidade dos que vivem ali é dura, solitária e muitas vezes desumana. Número 12. Campo de concentração de Hwoeryong, Coreia do Norte. O campo de concentração de Hwoeryong, também conhecido como Campo 22, é um dos locais mais aterrorizantes do mundo. Localizado na Coreia do Norte, ele foi projetado para manter prisioneiros políticos, muitas vezes famílias inteiras, como parte da política de punição por associação do regime. Com acesso totalmente restrito, esse campo opera sob absoluto sigilo.
Informações vieram à tona principalmente através de imagens de satélite e depoimentos de desertores, revelando um cenário de horror absoluto. Os presos são forçados a realizar trabalhos pesados em minas, fábricas e fazendas sob condições desumanas. Tortura, execuções públicas, desnutrição extrema e doenças são comuns. Até mesmo os próprios guardas enfrentam punições severas, o que cria um ambiente de medo e violência institucionalizada. Os presos vivem amontoados, sem acesso a cuidados básicos e isolados completamente do mundo exterior. Apesar de alguns relatos indicarem que o campo teria sido fechado em 2012, não há confirmação oficial. O Campo 22 continua sendo um símbolo da repressão brutal e da total ausência de direitos humanos na Coreia do Norte. Número 13. Prisão de Gitarama. Ruanda, anteriormente chamada de prisão de Muhanga. Gitarama é considerada uma das prisões mais mortais do mundo. Originalmente planejada para acomodar uma pequena quantidade de presos, hoje ela abriga cerca de 7.000 pessoas em condições absolutamente desumanas. As celas estão tão superlotadas que muitos detentos são obrigados a ficar em pé durante horas, ombro a ombro, sem espaço sequer para se deitar. A escassez de água potável e a ausência de saneamento tornam o local um foco constante de doenças. Gangrena, desnutrição e infecções graves são comuns, e estima-se que 8 presos morram por dia. A brutalidade não termina aí. Guardas aplicam castigos físicos diários, incluindo espancamentos, trabalhos forçados e intimidação constante. Os prisioneiros vivem em um ciclo de sofrimento físico e psicológico, sem esperança de justiça ou reabilitação. Apesar dos constantes alertas de organizações de direitos humanos, Gitarama continua sendo um retrato cruel da negligência estatal, onde sobreviver por mais um dia já é, por si só, uma vitória. Número 14. Prisão de El Rodeo. Venezuela El Rodeo, na Venezuela, é uma prisão marcada por caos, violência e corrupção. Lá dentro, os recursos mais básicos, como comida, água potável e atendimento médico, são escassos e usados como moeda de controle por funcionários corruptos. A sobrevivência depende de status e influência. Presos com conexões conseguem condições ligeiramente melhores, enquanto os menos favorecidos são abandonados à própria sorte. A presença de facções criminosas agrava ainda mais a situação. Essas gangues controlam o acesso a alimentos, higiene e proteção, criando uma hierarquia violenta e opressora. Superlotada e mal administrada, a prisão se tornou um terreno fértil para surtos de doenças, motins e assassinatos. Conflitos armados entre facções rivais e confrontos com as forças de segurança são constantes. Mesmo após ações do governo e tentativas de reformas, o caos continua. El Rodeo é um alerta gritante sobre os perigos da negligência e da corrupção em instituições penais. Um sistema onde o sofrimento não é exceção, mas a norma. Número 15. Prisão Federal de Alcatraz. Estados Unidos. Situada na Baía de São Francisco, a Prisão Federal de Alcatraz é uma das mais conhecidas do mundo. Construída entre 1910 e 1912 como presídio militar, tornou-se uma prisão federal de segurança máxima em 1934. Seu isolamento geográfico e as fortes correntes marítimas que a cercam a tornaram praticamente à prova de fuga, o que lhe rendeu o apelido de A Rocha. Entre seus detentos mais famosos estavam Al Capone e o chamado Homem-Pássaro de Alcatraz, Robert Stroud. A vida dentro da prisão era marcada por rotinas rígidas, privilégios mínimos e um sistema disciplinar implacável. Celas pequenas, solitárias e sem aquecimento eram comuns, assim como punições severas para pequenas infrações. A pressão psicológica era tanta que muitos presos desenvolveram distúrbios mentais graves. Alguns, como o detento Ed Woodke, cometeram suicídio. Outros se automutilavam em atos desesperados. Em 1963, Alcatraz foi oficialmente desativada, considerada cara demais para manter. Hoje, a antiga prisão é um museu aberto à visitação pública, mas as histórias de sofrimento que ali aconteceram ainda ecoam pelos corredores frios da ilha. Número 16. Prisão Central de Bangkwang, Tailândia. Conhecida como o Hilton de Bangkok, a prisão central de Bangkwang é um dos lugares mais temidos do Sudeste Asiático. Originalmente planejada para abrigar cerca de 3.500 presos, hoje sua população supera os 8.000, incluindo detentos estrangeiros e condenados à morte.
Do lado de fora, os muros altos e cercas com arame farpado escondem o horror que há dentro. Lá dentro, 25 presos chegam a dividir uma cela projetada para um número muito menor. Os recursos básicos, como alimentação, cuidados médicos e higiene, são extremamente limitados. Muitos prisioneiros são forçados a usar correntes nos tornozelos e realizar trabalhos braçais exaustivos. A situação é especialmente cruel para os estrangeiros, que enfrentam barreiras linguísticas, isolamento cultural e um sistema jurídico opaco. Em 2018, cerca de 510 detentos estavam no corredor da morte, aguardando execução por injeção letal. Mesmo com programas educacionais e de capacitação em funcionamento, a rotina brutal e o estresse constante contribuem para deteriorar a saúde física e mental dos presos. Ben Quang é um retrato assustador do peso da pena de morte e das condições degradantes enfrentadas por aqueles que caem no sistema prisional tailandês. Número 17. Prisão de Diyarbakir. Turquia localizada no sudeste da Turquia. A prisão de Diyarbakir ganhou reputação internacional pelas condições desumanas que impôs aos seus detentos, especialmente durante os anos 80 e 90. Após o golpe militar de 1980, ela se tornou o principal centro de detenção para ativistas curdos, opositores políticos e supostos membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK. Superlotada, insalubre e com alimentação inadequada, a prisão foi cenário de torturas sistemáticas. Espancamentos, choques elétricos e privação sensorial eram comuns. O local mais temido era o chamado Corredor da Morte, uma ala onde prisioneiros eram executados ou submetidos a torturas brutais. Em 1982, prisioneiros curdos realizaram uma greve de fome histórica, chamando atenção internacional para as condições da prisão. Diversos detentos morreram durante o protesto, que se tornou símbolo da resistência curda. Apesar de reformas recentes e do fechamento de algumas alas, muitas prisões na Turquia ainda enfrentam problemas semelhantes, e organizações de direitos humanos continuam pressionando por melhorias e supervisão efetiva. Número 18. Prisão de Mendoza, Argentina. A prisão número 1 de Mendoza, na Argentina, é um exemplo gritante dos desafios enfrentados pelo sistema penal do país. A superlotação extrema é o problema mais visível, com celas lotadas, falta de saneamento básico, cuidados médicos insuficientes e um ambiente que favorece o caos. Essa superpopulação intensifica tensões entre os detentos e facilita a atuação de facções criminosas, colocando em risco tanto presos quanto funcionários da prisão. Denúncias frequentes de abusos físicos, negligência e tortura por parte dos guardas agravaram a reputação da instituição. Além disso, muitos presos não têm acesso adequado à defesa legal, o que dificulta ainda mais sua chance de reabilitação ou reintegração. Os programas de ressocialização são quase inexistentes, criando um ciclo vicioso de reincidência criminal. Organizações nacionais e internacionais vêm denunciando sistematicamente as condições de Mendoza, exigindo reformas urgentes. Mas, até o momento, poucas mudanças estruturais ocorreram, e a prisão continua sendo uma das mais problemáticas da América Latina. Número 19. Prisão de Gudani, Geórgia. A prisão de Gudani, localizada na cidade de Tbilisi, na Geórgia, ganhou fama mundial após um escândalo chocante em 2012. Na época, imagens gravadas em vídeo revelaram abusos sistemáticos contra os presos, incluindo agressões físicas brutais e violência sexual praticadas por agentes penitenciários. Essas revelações causaram revolta tanto na Geórgia quanto no exterior, levando a protestos e a uma forte pressão por mudanças imediatas no sistema carcerário. O caso expôs a falta de supervisão, os abusos de poder por parte dos guardas e as condições precárias enfrentadas pelos internos. Como resposta à crise, o governo georgiano deu início a um plano de reformas em todo o sistema prisional. Em Gudani, isso incluiu o aumento da transparência nas operações, a instalação de câmeras de vigilância, a implementação de programas de capacitação dos funcionários com foco em direitos humanos e mudanças legislativas para reduzir a superlotação. Embora os avanços tenham sido reconhecidos por organismos internacionais, os desafios permanecem.
Gludani continua sendo um lembrete de como um sistema sem fiscalização pode rapidamente se transformar em um local de tortura institucionalizada. Ainda hoje, defensores dos direitos humanos pedem atenção contínua para garantir que os abusos nunca mais se repitam. Número 20. Prisão Nacional de Maracaibo, Maracaibo, Venezuela. A Prisão Nacional de Maracaibo, também conhecida como Maracaibo ou Sabaneta, é um dos exemplos mais extremos de colapso do sistema penitenciário venezuelano. Construída para abrigar apenas 700 presos, hoje ela contém mais de 3.700 detentos, amontoados em condições absolutamente inaceitáveis. A proporção de guardas é assustadora. Há cerca de um agente para cada 150 presos, o que torna o controle praticamente inexistente. Nesse vácuo de autoridade, gangues tomaram o poder e impuseram suas próprias leis. Dentro da prisão, a violência é constante. Facções rivais disputam espaço, alimentos, acesso a cuidados médicos e qualquer outro recurso. As condições são desumanas: higiene negligenciada, alimentação escassa e de baixa qualidade, ausência de assistência médica, celas insalubres. Muitos detentos convivem com doenças contagiosas sem qualquer tratamento. Os confrontos entre presos são frequentes, e os motins muitas vezes resultam em mortes. Apesar das inúmeras denúncias de ONGs, familiares de detentos e até organizações internacionais, pouco foi feito para mudar o cenário. A prisão de Maracaibo simboliza o colapso total de um sistema prisional, onde a negligência, o abandono e a violência são as únicas constantes. E assim terminamos nossa passagem pelos corredores mais sombrios da humanidade. Lugares onde o sofrimento não tem fim, e onde a punição vai muito além das grades. Essas 20 prisões nos mostram que, em muitos cantos do mundo, o sistema penal não corrige, apenas destrói. Se este vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém e ajude a levar essa conversa adiante. O que você acha? Punição extrema é justiça ou crueldade institucionalizada? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!